Gratidão. Então, o que muda com o despertar, na verdade, é a gente entender, né, que a gente não tem mais opinião. Não é que a nossa opinião não serve, né? Mas é que a mente concreta, ela foi criada, né, pelos seres humanos, ou seja, foi utilizada, na verdade não criada, mas mal empregada, mal utilizada, ela passou a ser uma faca de dois gumes, ou seja, o intelecto começou a matar o ser, porque ele começou a expressar, utilizar mal as palavras. Por quê? Porque ele utiliza mal os pensamentos. Então, ele tem pensamentos deturpados, né, ou pensamentos negativos, e ele expressa através da fala esses pensamentos. Então, e sente as emoções. Então, a vibração que ele emana é toda contrária a uma vibração superior. Então, ele está falando contra ele. Né? Então, por exemplo, as propagandas, elas têm afirmações totalmente negativas. Então, a pessoa está afirmando coisas que está indo contra ela mesma. As mídias, as notícias estão afirmando que existe guerra, que existe ódio. Então, elas estão criando isso. E o ser está validando isso, porque ele não tem o domínio da mente e não usa adequadamente as suas palavras. Então, ele vai criando isso. Então, o que é o despertar? É fazer o ser sair dessa mente, dele perceber que esse nível é um nível de inconsciência. Ou seja, se eu não tenho domínio da minha mente, não tenho domínio da minha palavra, não vou ter domínio da minha ação e muito menos da minha emoção. Então, as minhas vibrações vão estar totalmente desalinhadas à minha essência. Então, dentro de um processo desse, eu estou à deriva. Eu sou totalmente inconsciente. Então, o que muda com o despertar é que a gente vai atuar através da consciência. Então, nos tornamos conscientes, nos tornamos o observador de nós mesmos. Então, eu estou vendo o que eu estou fazendo, eu estou escutando o que eu estou dizendo. Então, o alinhamento entre o pensamento, a ação, o sentimento e a vibração é fluido. Por quê? Porque é a consciência que comanda essa tarefa e não a minha opinião sobre as coisas, mas a percepção que eu tenho a partir da experiência que estou fazendo. Então, isso muda completamente a comunicação entre os seres, porque não vai existir uma tecnologia, por exemplo, que vai permitir que um ser esteja lá fazendo uma propaganda enganosa, por exemplo, né? Por quê? Porque isso está indo contra uma lei superior, que está vibrando numa frequência, nem pode aparecer, por quê? Porque dentro de uma frequência mais elevada, essa propaganda desaparece. Por quê? Porque ela não está na frequência da quinta dimensão. Então não vai existir isso. Porque você vai fazer propaganda de quê? Se o ser está desperto, né? Ele vai fazer algo que ele vai consumir, ou que ele vai fazer conscientemente. E ele vai fazer as próprias escolhas. Ninguém vai escolher por ele. Então, o que muda é que o observador, que é a consciência, passa a ser o comandante. Ela passa a assumir de volta o comando do personagem. Então, ninguém, né, aquela história que está narrando o jogo, quem pode estar narrando o jogo? Só pode ser um personagem. Porque que jogo? Né? Se um ser está consciente, aquilo cai por terra, né? Virou um cenário, né, onde você vai gastar energia com isso. Por quê? Né? Qual a finalidade disso? Então, o uso da energia passa a ser para um processo evolutivo coletivo, onde os seres vão ajudar uns aos outros para reconstruir o planeta. Então, essa é uma próxima fase que já está aí e que a gente precisa acelerar o nosso passo. Né? Ou seja, para implementarmos tudo isso, nós precisamos nos tornar isso. Então, nós precisamos nos tornar seres, né, que saíram daquela evolução humana e estão numa evolução supra-humana. Então, como chama o super-humano, né? O supra-humano. O supra-humano, ele está integrando a parte extrafísica sua, a sua parte física.
Então, a maior parte, como é extrafísica, é essa parte é que comanda a parte física. Por isso que a gente diz, é o espírito atuando sobre a matéria e não mais a matéria querendo fazer o que ela quer. Ah, hoje eu vou para lá, hoje eu vou para cá. Essa mente cede. Então, esse é o grande desafio do ser humano hoje, né? Da transição. É que essa mente renda-se e dê lugar à mente superior, que não tem nada desse mundo de pensamentos. Então, a grande mudança é que não tem pensamento. Então, a pessoa não vai ficar pensando o dia inteiro, o que eu faço, vou para lá, vou para cá. Não tem. Esses pensamentos vão ser organizados e eles vão estar alinhados à consciência. Então, o que a pessoa tem que fazer de acordo com a sua tarefa, que vai vir na sequência, porque todo o processo de despertar tem todo um passo a passo, entre aspas, né, o passo a passo, para a gente só conseguir compreender, que é a gente primeiro organizar essas energias, né? Então, essas energias, elas vêm para organizar nossa mente, nossas emoções, tudo isso. E aí sim, o encontro, né? Porque aí você vai ter cada ser tem a sua egrégora, tem as suas hierarquias que vão se conectar a outros, né? Então nós nos conectamos a outras egrégoras, outras hierarquias, são muitas. Mas isso vai acontecendo de uma maneira gradual, de acordo com a nossa capacidade de receber essas informações. Não é tudo assim, olha, agora vê o que você faz aí. Não é. Ninguém joga em cima da gente uma biblioteca gigante, porque não funciona assim. O que acontece é que as frequências elas vão sendo disponibilizadas de acordo ao nível de conhecimento, de entendimento e de consciência de cada ser e da sua própria tarefa dentro do planeta naquele momento. Então, despertar, né, significa a gente, né, essa narrativa, ela deixa alguns cenários estão começando a acontecer de explicações sobre despertar. E não existe, gente, né? Tem que viver. O que acontece é uma instrução superior para auxiliar o ser a entender que ele não está passando mal, que isso não está errado, que não é coisa da cabeça dele, que isso é normal, que isso acontece. Por quê? Porque outros passaram, eu passei também. Então, a gente sabe que acontece, a gente também vivencia, né? Então, essas etapas que vão acontecendo é para a gente compreender que existe um processo. Então, o que é a transmissão? Por que todos esses processos de comando, etc.? Para alertar. Então, isso é um grande alerta, gente. Alerta. Alerta que existe esse processo interno, que muitas pessoas não chegaram nisso ainda, que não tem problema, mas que existe. Então, ela já está sabendo. Ela sabe, ela já começa a tomar conhecimento disso, ela começa a ler, começa a estudar, começa a perceber. E é diferente de ela ser surpreendida com uma coisa que ela não sabe o que é isso aqui. E alguém vai dizer para ela, não, é que você foi lembra o jantar de ontem, a comida não era muito boa. Então alguém vai levar aquilo para um nível superficial e vai achar que a pessoa está com alguma coisa, né, em função de alguma coisa material física. E não é, né? Então é isso que é o grande alerta do comando, que existe um processo de despertar coletivo e que cada pessoa que é tocada por isso vai ser ancorada, vai ser amparada e vai começar a fazer o seu trabalho interno sem nenhum problema. Então, o mais importante é a gente não narrar e não colocar a mente para tentar explicar até que ela seja trabalhada, porque ela vai ser trabalhada. Então, vai chegar um momento que a mente vai falar, tá, né? Então não existe mais. Né? Então, chega um momento que a mente se rende e aí é uma maravilha, por quê? Porque aí o processo passa a acontecer de dentro para fora e é aí que a gente entende que sempre foi assim. A gente não percebia porque a nossa mente estava na frente. A partir do momento que ela sai de cena, a gente percebe que, nossa, sempre foi de dentro para fora. Claro, você ficava falando, um barulho gigante. Né? A pessoa está lá falando, né? Você vê quantas pessoas estão falando 1000 decibéis, né? Você está ali fazendo uma coisa, a pessoa está falando. Como é que ela vai escutar internamente? Como é que ela vai saber que existe processo interno se ela está numa coisa gigantesca na frente, né?
Então, todo esse processo, a grande orientação é a gente silenciar, a gente estar mais quieto, mais interiorizado possível, para perceber, reconhecer essas energias, e aí a gente vai aprendendo a trabalhar com elas. E aí vem as outras etapas que fazem parte depois de um outro processo mais para frente, que vai ser de reconexão, né, com hierarquias e tudo mais, para que a gente possa criar os grupos, né? Os grupos, na verdade, não são criados, eles são formados por ressonância. Então, a gente encontra as pessoas. As pessoas que estão em linha com o que nós estamos fazendo, elas, a gente se encontra. E então, a gente vai participar de atividades para a próxima etapa aí da nossa nova Terra. Gratidão.